Olá, eu sou a Silvana Dias e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Hoje, junto da Suelen Ramos, vamos falar de um assunto que envolve muitas camadas, particularidades, reflexões e ações. Você que nos ouve já deve ter ouvido a seguinte frase: mulheres esperam preencher todos ou a maioria dos requisitos para se candidatar a uma vaga, enquanto homens com muito menos cumprimentos aos requisitos se candidatam. O que será que está por trás desse comportamento? Homens são simplesmente mais audaciosos ou será que os processos de seleção favorecem determinados grupos por conta de vieses inconscientes, repetições de padrões e rápida aceitação de algumas pessoas? Sabemos que sem se candidatar a uma vaga, as chances de contratação é zero. Mas e quando mulheres qualificadas se candidatam, se preparam, insistem e mesmo assim os resultados são desproporcionais à sua qualificação? O papo de hoje é para gerar questionamentos e especialmente reflexões. Vem com a gente! Olá, mulheres! Sou a Suelen Ramos, muito feliz de estar aqui em mais um episódio com vocês e principalmente para falar de um assunto tão importante, tão relevante. Acho que a Sil trouxe uma excelente introdução aqui que já deve ter deixado vocês com várias perguntas. E, naturalmente, esse é um tema que a gente acaba explorando, né, quando a gente está nos outros episódios, até pela natureza do nosso podcast, como a gente tenta trazer os assuntos de maneira mais crítica para as nossas ouvintes. Mas eu fiquei pensando que, será que de fato a gente está analisando todos os tópicos? Estão faltando alguns cenários? Olhando no Brasil, as mulheres, elas realmente estudam mais e ganham menos. Segundo os dados da Semesp, as mulheres dominam as matrículas no ensino superior, ocupando 58,4% das vagas, sendo representado aí por 5,24 milhões de alunas, contra 41,6% dos homens. E quando a gente olha para os cargos de liderança, as mulheres seguem sendo minorias, ou seja, essa conta não fecha. O que me faz pensar, se as mulheres se qualificam mais, temos dados sobre isso, por que ainda existe a ausência delas em cargos elevados? Sil, o que você acha? Conta aí para mim a tua opinião sobre isso. Bom, Su, dado que estamos falando do Brasil, onde as desigualdades são historicamente significativas e o mercado corporativo ainda reproduz padrões de exclusão, é essencial considerar que mulheres sim enfrentam barreiras no mercado de trabalho, mesmo sendo mais qualificadas. E se observarmos grupos ainda mais minorizados, como de mulheres negras, trans, etc., as barreiras são ainda maiores. E pesquisas indicam que o viés inconsciente afeta decisões de contratação, inclusive em grandes empresas, com preferência implícita por determinados perfis. Bom, essas candidatas, mesmo sendo mais qualificadas, elas ainda acabam sendo preteridas em processos de seleção, especialmente para cargos de liderança, o que pode indicar que esses critérios de escolha não são puramente técnicos. Se a decisão não tiver sido bem documentada com os critérios objetivos, com certeza a gente corre o risco de discriminação indireta, mesmo que não intencional. Sem elementos claros, a decisão pode até refletir vieses ou falta de critérios objetivos, o que precisa ser revisto em nome da equidade, diversidade e justiça corporativa. Sim, e neste ponto, né, Su, acho que aqui a gente começa já a entender o porquê de alguns cenários, o porquê que estamos enfrentando, porquê que isso é tão desigual. E acredito de verdade que muitas situações, elas são reproduzidas de forma inconsciente. Então eu não acredito que haja, né, uma forma, na maioria, né, das situações, prefiro pensar que vamos evitar que determinados grupos de pessoas ascendam, vamos fazer com que essas pessoas não consigam, mas há uma repetição de padrões, né? Sabemos que determinadas pessoas, quando estão sendo avaliadas para um processo de sucessão ou de contratação, algumas delas são avaliadas para que as pessoas que estão recrutando encontrem motivos para contratá-la. E outras pessoas são avaliadas sob a prisma de procurar razões para não contratação.
E se a gente for perguntar quem faz parte de cada grupo, a gente saberá quem, né? Então, as pessoas que pertencem a grupos minoritários, normalmente elas são muito mais questionadas, o nível de exigência para essas pessoas acaba sendo muito maior, mesmo muitas dessas pessoas sendo mais qualificadas, mas por quê? Porque isso desafia o status quo. Então, é muito mais fácil preencher posições com pessoas que vemos mais, né, que as pessoas veem mais, do que ampliar as oportunidades para outras pessoas que são muito competentes. Hoje, né, consigo refletir muito melhor. Antes eu tinha muito aquela preocupação excessiva de me qualificar, o que foi muito bom para minha carreira, mas na medida que eu percebia e que eu percebo que todo o investimento que fiz na minha educação não me resultou na mesma proporcionalidade, as perguntas começaram a ser parte aqui do meu dia a dia, sobre por que mesmo com tanta qualificação, e claro que falaremos também aqui, né, não agora, mas mais para frente no episódio, que qualificação realmente não gera garantias, sabemos disso. Mas sabemos também que pessoas qualificadas deveriam ser mais reconhecidas, tá? Então, para quem está ouvindo, né, fique tranquilo, fique tranquila, que a gente também vai falar um pouco disso, mas aqui a gente quer se concentrar de pessoas que poderiam estar ocupando cargos de liderança, poderiam estar fazendo muita coisa interessante, trazendo novidades, construindo bastante coisas inovadoras, mas apenas não tem as oportunidades. Bom, e quando a gente entra nessa parte da qualificação, até mesmo o dado que a gente trouxe, ele traz muita informação sobre a disparidade de como é olhado para a mulher e para o homem na hora da seleção, na hora de entrevista. Porque a gente sabe, primeiro, um passo para trás, a gente sabe que buscar estudo, ensino de qualidade no Brasil não é algo fácil e não é algo acessível para a maioria das pessoas. Então aqui a gente já sabe que você precisa colocar um esforço intencional se você quer fazer um ensino superior. Quando a gente olha que as mulheres são a maioria mais presente nesses espaços, então a gente está falando que as mulheres estão fazendo um esforço intencional maior do que os homens para se qualificarem. Justamente porque às vezes o homem acredita que nem precisa. Eu não preciso fazer um curso superior, o mercado está aberto para mim. Eu tenho a confiança suficiente, o conhecimento que eu adquiri aqui é o suficiente, eu vou conseguir a vaga. E a mulher, ela já parte do princípio de eu preciso me diferenciar, eu preciso chamar atenção, eu preciso ser melhor. E aí a gente às vezes cai na falácia de que eu vou ter uma faculdade e isso vai ser o suficiente para eu conseguir a vaga. E quando a gente olha a pessoa que conseguiu, foi uma outra pessoa com um perfil de que a gente sabe qual é o perfil e não tem a qualificação que a gente, ou similar a gente, ou melhor que a nossa. E aqui, novamente, sabemos que qualificação não é a única coisa, o nome da sua faculdade, o que você fez, não é a única coisa que vai dizer se você vai conseguir uma vaga ou não. Mas olhando de maneira fria, assim, para os dados, né, para os números que a gente traz. E aí, entra muito nisso que você falou, qual viés que a gente vai para a hora da entrevista, né? Se é uma pessoa que a gente já está falando que em cargos de liderança, nesses lugares, não temos muita representatividade, quando eu vou para uma entrevista, eu já vou procurando, de maneira inconsciente talvez, coisas que me conectem com aquela pessoa. É muito mais fácil eu me conectar com alguém que tem uma semelhança comigo. E aí você está nesse cargo de liderança, você vai acabando trazendo as mesmas pessoas que são parecidas com você. Então, se num cargo de liderança a gente só tem homem, se durante todo o processo seletivo você falou no RH com um homem, aí você foi fazer o seu case com um homem, aí você foi fazer a entrevista com o gestor e ele é um homem, temos alguns sinais já aqui, né? Exato. E isso é super importante. Por quê? Porque sabemos que as desigualdades são insistentes. E digo até que é muito comum a procura ser por pessoas que são similares, então que têm essa aproximação, ou similar a tudo que a gente observa
na nossa vida como um todo, na carreira como um todo. Então, às vezes, mesmo pessoas que são pertencentes a grupos diversos, mesmo quando essa pessoa está numa banca, e que bom que esteja, né? Pode ser que essa pessoa também, inconscientemente, vá buscar critérios um pouco diferentes para determinados grupos de pessoas. Por quê? Porque a gente acaba reproduzindo muito do que a gente vê. Então é natural, às vezes, ver uma mulher numa liderança contratando homens. Entende? E às vezes até para mostrar que, olha, uma isenção absoluta, com aquela preocupação de não, se eu contratar uma mulher, vão achar que eu estou contratando uma mulher porque é só uma mulher. Entende como essa complexidade faz com que até pessoas que sejam participantes de grupos, pertencentes a determinados grupos, se sintam muitas vezes desconfortáveis em contratar um semelhante seu, porque senão pode dar essa falsa ideia de que não, contratei porque é do mesmo gênero, é da mesma raça, enfim, quando na verdade isso acontece há muito tempo, né, com pessoas brancas, né, homens brancos, na maioria contratando outros homens brancos, né, quando um homem branco contrata um outro homem branco, ele não precisa justificar a contratação. Agora, se a escolha é por um perfil distinto, normalmente precisa ter uma justificativa. E se é uma pessoa pertencente a um grupo minoritário contratando um igual ao seu, muito provavelmente essa pessoa também vai ter que justificar muito. Então, isso acaba sendo uma estrutura realmente que faz com que talentos sejam desperdiçados. E eu vou falar desse desperdício de talentos porque todo mundo perde. Então, com pessoas qualificadas fora do mercado de trabalho ou fora de posições de liderança, as pessoas que estão nesse entorno, que estão vivenciando isso, elas também se prejudicam, porque elas não têm acesso a uma novidade, a uma inovação, a um estudo científico, enfim. Quando a gente para pensar sobre essa perspectiva, a gente fica até super triste até, porque a gente pensa, então qual que é a solução, né? E a gente vai falar um pouco do que a gente pensa como boas práticas depois, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso, né? Sobre mesmo pessoas que são parte, né, de determinados grupos, elas também não se sentem tão à vontade para contratar, para apostar, né? Porque para essas pessoas é como se fosse uma aposta. E a aposta seria para todas as pessoas que estão sendo contratadas. Afinal, a gente tem ali como ter uma base, né, de conhecimento sobre a candidata, sobre o candidato, mas a gente acaba sendo ali um risco, né? Independentemente do que a pessoa represente. Mas tem algumas pessoas que apresentam, e não é culpa dessas pessoas, um risco muito maior, né? Então, não, eu vou no que é conhecido, então eu não vou... ou então, quando uma pessoa acaba sendo contratada, pertencente a um grupo minoritário, e essa pessoa tem um mau desempenho. Muito provavelmente, essa área vai deixar de contratar pessoas como aquela por muito tempo, por dizer, uma vez eu contratei e aí não deu certo, e aí tivemos problemas aqui, mas não acontece quando são pessoas pertencentes a grupos maioritários, né, nas empresas. Então, quando uma pessoa branca, de gênero masculino, comete um erro e acaba tendo aí o seu desligamento ou alguma consequência, este pensamento não vem na contratação de uma nova pessoa branca. Ninguém vai se associar, não, mas a gente contratou uma vez uma pessoa branca e não deu muito certo, então a gente vai parar de contratar. Então é por isso que no começo falamos que este papo aqui teria muitas camadas e muitas nuances. Essa colocação de ver isso como uma aposta, eu acho que ela diz tudo e diz muito, né? Quando a gente está falando sobre preconceito, seja ele de qualquer maneira, ele é estrutural. E todos estamos e todos fazemos parte dessa estrutura. Então, esse preconceito, esse viés e esses pensamentos também nos atravessam. Então, é muito fácil a gente reproduzir. Então, por mais que, poxa, eu sou pertencente a um grupo minoritário, eu sou uma mulher preta. Eu sei que em alguns momentos eu preciso, tipo, vamos lá, querida, você também tá sendo machista, vamos não reproduzir machismo? Vamos lá. Todo mundo tem que se desconstruir. E para nós, em alguns momentos, acaba sendo mais fácil, entre aspas, porque a gente sofre o contrário. Então a gente consegue ver os momentos
e o como isso transpassa a gente. Então a gente já, no geral, não vou falar por todos, né? Mas a maioria dos meus amigos que são pertencentes a alguma minoria tem essa facilidade de questionar um pouco mais o sistema e as estruturas. Outras pessoas que não sentem e não têm esse mesmo tipo de experiência, a desconstrução acaba tendo que ser maior. E aí, quando você falou sobre a gente reproduz o que a gente vê, é isso. Um homem branco, hétero, performou mal, acabou saindo um mês depois que eu contratei ele. Nunca mais, ai, não vamos mais contratar homem branco. Então, esquece, não tem mais processo seletivo, fecha as portas da empresa, porque hoje você ser um homem branco é o padrão, é porque é muito olhado como ser o normal. Então, é normal você ser um homem branco. E aí você não carrega o peso de toda uma minoria. Você não é uma pessoa que está representando toda uma minoria. Se uma mulher preta está lá e performa mal, não vamos mais contratar mulheres pretas, porque ela já dita o que todas as mulheres pretas são. Então, nossa, esse ponto que você trouxe foi assim, virou até a chavinha na minha mente, na forma de enxergar mesmo o processo seletivo e o momento de contratação, como eu vou apostar nesse candidato e o que eu tô apostando quando eu aposto nele, né? Sim, e esse impacto ele é muito perverso porque faz com que as pessoas que sejam contratadas, elas tenham uma carga muito pesada, porque elas sabem que não estão representando apenas a si, mas a muitas outras pessoas, e isso leva a muitos prejuízos que podem resultar numa má performance. Porque é tanto que essa pessoa tem que lidar, então perceba, a pessoa tem ali aquela preocupação muito aumentada de errar, que outros grupos não têm. E isso, inevitavelmente, vai fazer com que o desempenho dela seja impactado também. Então, para que a gente consiga driblar toda essa, todo este projeto, custa muito mais. Sabe? Então, eu admiro muito quando eu vejo pessoas pertencentes a grupos minoritários em cargos de alta liderança, porque eu percebo o quanto que eles devem ter tido de desafios, né, em suas carreiras para chegar e sustentar. Porque não é só chegar, né? A sustentação também tem um custo muito alto, né? Então, acho que isso é super importante, porque para muitas pessoas, e isso acaba sendo até uma armadilha mental, não posso cometer um erro, porque se eu sair daqui eu não consigo outro trabalho. Eu procuro me distanciar de pensamentos como esse, porque eu confio no meu potencial, confio na minha boa capacidade de executar as coisas. Então, eu sendo uma mulher negra, pertencente a um grupo minoritário, eu não posso deixar de reconhecer que se em algum momento eu precisar fazer alguma movimentação, eu normalmente irei enfrentar mais desafios do que outras pessoas. E tem um outro ponto também, que eu vejo como uma crescente, que até pouquíssimo tempo atrás eu achava muito positivo. Hoje eu já tenho dúvidas. E qual é essa dúvida, né? Sobre essa quantidade de mentorias para mulheres, essa quantidade de incentivo para que mulheres se saiam bem em processos de seleção. Eu sou contra isso? Claro que não. Eu sou muito a favor. Quanto mais preparo tivermos, quanto mais qualificação, melhor será. Mas eu não deixo de cruzar com os dados que trouxemos aqui no começo do episódio, que diz o seguinte: as mulheres já são mais qualificadas que homens. Então, se elas já são mais qualificadas que homens, será que realmente a gente precisa tratar de qualificá-las mais para ocupar determinados lugares? Ou a gente poderia estar investindo parte desse investimento, né, parte desses recursos, para capacitar as pessoas que estão contratando, para que elas consigam perceber qual é o valor, né, dessas pessoas e realizar contratações mais justas, sabe? Então, até pouco tempo atrás eu achava super genuíno, eu ainda acho, eu não acho que as pessoas que se reúnem, nós mesmos aqui, né, do Mulheres de Produto, a gente oferece mentorias, eu já fui mentorada, eu já apliquei mentorias, eu continuo acreditando neste caminho, mas hoje em dia eu não posso deixar de perceber que parece que o problema está sempre na pessoa oprimida. É como se a vítima fosse a responsável. Ah, você precisa de mais qualificação para você ser
aprovada. Ou então, você precisa se candidatar mais para que você tenha aí as respostas desejadas. Mas será que é só isso mesmo, né? Que é um pouco da indagação que a gente fez iniciando aqui esse episódio. Então é só o fato de não aplicar para algumas vagas que está fazendo com que pessoas não sejam contratadas? Será que é isso? Eu tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas em relação a este ponto, porque eu percebo mulheres mais qualificadas se preparando, falando, se desafiando, assumindo responsabilidades imensas e mesmo assim não tendo as oportunidades. E aí voltamos para esse critério aí, né, dos vieses. Então, numa seleção em que 100 pessoas foram avaliadas, a maioria ou todas elas eram mulheres e nenhuma estava pronta para ter a promoção, eu não consigo deixar de me perguntar, puxa, 100 pessoas, 100 mulheres que estavam no processo de seleção e nenhuma delas realmente estava pronta? Que critério é esse que a gente está utilizando, sabe? E eu digo este exemplo porque é um exemplo real, né? Houve aí, né, em uma situação específica, é um processo de seleção que buscava contratar uma mulher e entrevistaram muitas mesmo, e nenhuma delas estava apta. E a partir desta não contratação, eles perceberam que era interessante aplicar programas de mentorias para que essas mulheres fossem desenvolvidas. Mas eu me perguntei com muita confiança, né? Poxa, de 100 mulheres, será que realmente nenhuma estava pronta? Principalmente sabendo deste dado que as mulheres esperam preencher a maioria dos requisitos para se candidatar. Então, será que nenhuma estava pronta? Ou nenhuma pessoa que estava na etapa de recrutamento estava pronta para identificar talentos, sabe? Então, isso para mim hoje, eu vejo de uma ótica diferente. E olha que eu sou uma pessoa que super abraço, né, o conhecimento, eu acho que essa é a ferramenta realmente mais eficaz, mas a gente fez a nossa lição de casa, né? Nós, no geral, né, na grande maioria das vezes. Então, se os resultados estão como estão hoje em dia, será que não valeria um investimento para tratar esses vieses e ajudar com que processos, né, de seleção não sejam prejudicados? Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando o like e entrando aí pro Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. E você, Su, o que você acha sobre isso? Eu gosto muito desse questionamento. Eu achei que já tinha falado sobre isso em algum momento e você trouxe esse questionamento. Na hora minha mente fez assim, cara, é sobre isso. Reverte a ótica. Reverte a ótica que fica muito claro. E não necessariamente isso invalida os processos de mentoria, programas de mentoria, enfim, qualificação. Isso não desvalida nenhum desses pontos. Isso só questiona a outra ponta. É um absurdo você dizer que em um processo seletivo de 100 mulheres, nenhuma estava apta. Será que não era entre 10 homens, 2, 3, 5 já não estariam? É justamente por conta da parte... É o critério. Qual é o critério que você está utilizando para selecionar mulheres? E eu tendo muito a acreditar que eles são maiores e são mais complexos, ou quando uma mulher chega no critério, esse critério, agora a gente vai mudar um pouquinho a pergunta, só para ver se de fato é isso mesmo, sabe? E aí, trazendo até uma experiência pessoal, alguns anos atrás eu estava fazendo um processo seletivo, assim, já tinha tudo para dar errado, né? Porque era uma instituição que por si só já se dizia muito tradicional, e dentro do processo seletivo a gente teve a dinâmica em grupo, e só tinha eu de mulher. E todos os outros eram homens, brancos, enfim.
em termos de qualificação para a vaga que era dada, eu me garantia, eu sabia que a minha qualificação era boa, mas eu não era um homem branco. E aí, beleza, não passei nessa dinâmica em grupo, e aí depois eles falaram, surgiu uma outra vaga, a gente queria te entrevistar aqui com os gestores, todos os sinais já estavam dados, mas fui para a entrevista com os gestores. E eram 2 homens brancos, mais velhos, assim, eles fazendo várias perguntas, eu ali jogando o jogo deles, até que rasgando assim meu currículo, falando várias coisas, e em um momento eles me perguntaram, nossa, você sabe fazer tudo isso? E cozinhar, você sabe? Juro por Deus, gente, era 2023, a gente não está falando de há muito tempo atrás, sabe? E aí, na hora que eu não acreditei, eu fiquei tipo, gente, não é possível, enfim, alguém vai entrar aqui e vai falar que é uma pegadinha. E não, então assim, será que eles perguntaram isso para os homens? Com certeza não. Então, quando a gente fala sobre isso, de, poxa, 100 mulheres, um processo seletivo em que várias mulheres se inscreveram, nenhuma foi selecionada, realmente eu fico me perguntando quais foram as perguntas que fizeram para essas mulheres, qual foi a régua para poder dizer quem estava ou não qualificado, sabe? Sim, exato. E a gente sabe, né, que muitas das vezes não foram critérios objetivos, né? Acho que isso é muito importante. Então aí fica muito nessa percepção, muito no que eu acho e não no que eu tô vendo ali, né, de qualificação. E essa situação que você vivenciou, 2023, perguntar algo sobre isso é realmente perceber que ainda há muita coisa a ser feita, né? Eu acho que a gente, por estamos, né, no mercado de trabalho, atuamos no mercado financeiro, nós duas aqui, então a gente, de certa forma, a gente avançou, né? Sim, porque o que era esperado para nós, né, como grupo, né, era que a gente não tivesse chegado até onde a gente chegou. Então a gente tem pelo menos eu tinha, aquela percepção romantizada de que não, as coisas realmente estão muito melhores. Houve mudanças positivas? Sim, estamos aqui para provar que sim. Mas quando eu paro para pensar no quanto que eu poderia estar, aí a felicidade ela não é tão grande assim. Porque aí a gente percebe o quanto que é tirado de nós. E quando é tirado, é no sentido de tirar as oportunidades. Porque muitas pessoas acreditam que a gente quer presentes, né? Que a gente quer receber mérito sem merecimento, e não é isso. O que queremos é reconhecimento, porque temos capacidade. E o que sabemos é que se nosso reconhecimento ele fosse realmente adequado, outras escolhas a gente poderia estar fazendo, a gente poderia estar até em outros lugares, né? Então acho que isso é importante. E não é naquela sensação de é muita hipótese. Claro, sim, estamos falando de hipóteses, né? Mas hipóteses muito fundamentadas no que a gente percebe que acontece com a maioria, né? O quanto que algumas pessoas investem financeiramente, né? No seu conhecimento, que outros com um investimento muito menor alcançam mais. Então é fazer conta, né? Então não é de uma utopia tão grande. É de um dado, é de um fato que a gente observa pelos números, né? E eu acho que de exemplos é super importante que a nossa audiência, quando ouvir isso aqui, reflita, né? Pense aí em suas trajetórias, quantas vezes isso já pode ter acontecido. E a gente às vezes não percebeu, porque simplesmente a gente acreditava que de fato, preciso me preparar mais. Porque é um discurso comprado por muitas pessoas. Por muitas pessoas. De todos os lados, né? Das pessoas que estão contratando e das pessoas que estão ali sendo avaliadas. Exato, eu fico pensando assim, cara, onde é que eu poderia estar se não me tivessem negado o espaço que eu tentei conquistar, sabe? Sim, E não são poucos. Quando a gente para olhar no detalhe, nas entrelinhas, nas oportunidades, por que não eu? Por que o outro? sim. Você começa a enxergar esses pontos assim. E a gente já falou sobre isso também outras vezes, da importância do distanciamento da ocasião ou da situação. E, no geral, eu gosto de me distanciar também para pensar se você já também comentou que gosta. E, às vezes, até dói mais depois que você distancia. Sim, porque você é verdade, era isso mesmo. Quem esperou algo bonito? Desculpa. Mas Sim. é verdade.
Cara, tem umas Sim, situações que eu olho pra trás e eu fico mais revoltada. Quanto mais sim, distante eu tô, que eu fico de não é possível. Porque vai ficando mais real, vai ficando muito mais nítido o que realmente sim. estava por trás da situação, enfim. Mas, enfim, é complicado, né, Sil? É. Quando a gente. Pode falar, pode Não, opinar. assim, eu acho que realmente, às vezes quando a gente reconhece e toma esse distanciamento da situação para depois ter essa criticidade isenta, né, de tantas emoções, e a gente percebe, não, realmente era isso, traz um sentimento de muita derrota, assim, de muita impotência. Mas por outro lado, também nos ajuda a perceber que o problema não é individual. Então, não é a Sueli, não é a Silvana. É uma estrutura que faz com que pessoas de determinados grupos elas não tenham a mesma é, quantidade de oportunidades. Então, isso realmente é muito duro notar que existe ainda e com uma, né, é de uma força ainda muito, tem muita força nisso, mas por outro lado, a gente também começa a perceber a importância da gente se proteger emocionalmente, porque senão a gente adoece. Eu tenho muito mais capacidade de me sensibilizar com pessoas que desistem, sabe? No sentido, desistem do mercado de trabalho. Não queremos entrar aqui em temas sensíveis, mas quando eu tinha conhecimento de pessoas que optaram por sair, por fazer outras coisas diversas, e tudo bem, né? Você querer se desafiar de forma diferente, isso não é o problema. O problema é quando você sai simplesmente porque você acredita que ali você não vai ter uma oportunidade digna de reconhecimento. Isso para mim é doído. Quando é uma opção de fato porque você quer explorar novos horizontes, está tudo certo. Mas quando porque ali você não encontra, né, oportunidades e tudo mais, isso para mim é muito forte, né, pesado, e hoje eu consigo me sensibilizar muito mais com essas pessoas, porque antes eu achava, mas não consigo suportar, é assim mesmo, mas assim, anos e anos vivenciando situações desiguais, acaba fazendo com que as pessoas deixem de acreditar nelas mesmas. E eu li um trecho não faz muito tempo e me tocou porque ele dizia assim: é tão perverso tudo isso que acontece com determinados grupos que aquelas pessoas que menos deveriam duvidar de si mesmas, porque estudam, são intelectuais e tudo mais, são as que mais duvidam. E isso para mim foi muito forte, muito impactante, porque é isso mesmo. Essas pessoas que deveriam ter uma confiança ainda maior em seus talentos, na sua capacidade, principalmente de resiliência, são as que ficam mais em dúvida sobre o seu próprio poder, seu próprio potencial. E é justamente por conta de tudo isso que é vivenciado no dia a dia. Sim. E é muito isso, é muito doído, né? Quando você não tomou a decisão de se retirar, você foi retirado, seja indireto ou diretamente, assim, porque chegam no limite de tipo, não dá, não pertenço a esse lugar, não quero estar aqui. E às vezes não é nem eu não quero, na verdade, é tipo, não quero mais, porque você quis tanto que às vezes não deu e, enfim. E aí tem uma frase que você falou de às vezes você chega, mas você tem que chegar e sustentar. E é um pouco sobre isso, né? Como a gente se sustenta nesses ambientes? Às vezes a gente não consegue nem chegar, mas quando chega, como sustentar? Eu acho que essa parte da saúde mental, a gente às vezes torna repetitivas aqui, mas é porque de fato é muito importante, porque isso é um ciclo, e é um ciclo muito bem estruturado para que a gente não saia desse ciclo. Então, já é difícil você entrar, e aí quando você entra, você sente que não devia tá tão. Não devia de fato estar aqui. E aí vem a carga. A carga já é maior do que dos outros. Você começa a performar pior. E aí você se sente mais desqualificado. E aí você acredita que você não é qualificado, você perde a vaga, aí você sente que você não merece mercado. Enfim, é um ciclo tão bem estruturado que se a gente não tem um acompanhamento psicológico, se a gente não tem um autoconhecimento, a gente não consegue enxergar esses fatores externos e não consegue quebrar esse ciclo. Então isso é muito importante também. Mas do outro lado, tem o como a gente consegue garantir ou como a gente pode provocar esse mercado, essa estrutura, para que ela seja diferente. Como que você acha, assim, Sil, que hoje a gente poderia garantir ou tentar garantir, trazer ferramentas para o processo seletivo, de contratação, para que a gente tenha um processo seletivo mais justo?
acredito que há muitos caminhos que a gente pode perseguir, sabe, percorrer. Um deles é a presença de pessoas de grupos diversos nas bancas avaliadoras. Sabemos que nem sempre isso protegerá, né, ou fará com que pessoas sejam contratadas pela sua competência e não pelo que ela representa fisicamente, mas ainda assim é melhor, né, ter pessoas pertencentes a grupos diversos para gerar perguntas diferentes e contribuir com as outras pessoas que estejam ali nesse poder de decisão a tomar decisões mais assertivas. Tem até um exemplo que eu gosto muito de abordar. O primeiro deles é: quando uma pessoa ela é incentivada a vida toda, ela não tem ali a competência ali sendo questionada a todo tempo, muito provavelmente essa pessoa vai ter um desempenho melhor, porque ela tem confiança, né? Agora, quando você vai falar e você sabe que na maioria das vezes as pessoas vão ou duvidar ou vão se ficar surpresas, né, surpreendidas com o que você é, isso também acaba afetando. Então, acho que a primeira dica é a gente tentar se desvencilhar, a gente reconhecer na gente, né, o nosso valor, a nossa potência, e a gente ir para as seleções e tudo mais, ou para transições, o que seja, como se a gente fosse querido. Não faz diferença, assim, de você não querer. Se você, por exemplo, reconhecer todas as problemáticas que existem, ir com essa carga para uma entrevista, isso pode te desestabilizar. É importante que a gente saiba, que a gente use essas informações, mas no momento de uma decisão, que a gente haja como se a gente fosse privilegiado, sabe? Isso me ajuda em algumas situações. Mas eu acho que, assim, isso é o que cabe ao indivíduo, tá? Agora, das instituições, das empresas, eu acho que tem exemplos, né, benéficos quando o que é avaliado é a competência, e este é o exemplo que eu queria trazer, na verdade, eu acabei falando outras coisas e não trouxe exemplo, é de uma orquestra de Nova York, em que era preenchida apenas por homens. E passado um tempo, né, e foi questionada, mas por que essa orquestra é formada apenas por homens, né? Tem musicistas boas também, e começou-se a ter processos de seleção que contemplavam mulheres. Ah, vocês pediram, agora a gente também avalia mulheres nesse processo de contratação. Mas o que aconteceu? Ainda assim, a predominância era de homens, sendo selecionados, sendo escolhidos. E aí, a resposta mais rápida seria: olha só, a gente prova com isso que os homens são mais competentes. A gente dá oportunidade para as mulheres, só que elas não são tão boas quanto eles. Até que fizeram uma nova adaptação neste processo de recrutamento. E aí, passaram a fazer testes sem que a pessoa soubesse quem que estava ali tocando. Então, eram testes ocultos. Então, apenas a escuta, como tem, inclusive, esse programa de TV, esqueci o nome agora, que aí a pessoa canta e ela não é vista. The Voice, isso. Assim, gente não assiste televisão, pode ser. Mas é o The Voice, é esse mesmo. E aí eles fizeram esse ajuste e começaram a avaliar apenas o que escutaram ali do talento. E aí, qual foi o resultado? As mulheres começaram a ser contratadas. Então isso só demonstra que é possível, assim, com intencionalidade, driblar esses vieses inconscientes. Um outro exemplo que eu tive acesso recentemente, que me marcou, que foi inclusive o que despertou aqui o interesse por fazer esse episódio aqui para vocês, foi de uma mulher negra estadunidense, que tinha um perfil muito qualificado, um perfil muito bom, e ela se candidatava para posições, ela não era chamada. E aí ela teve uma ideia, ela fez um laboratório. E aí ela criou um perfil gêmeo do perfil dela, um perfil igual, ela não mudou nada, ela só mudou um elemento, a foto. Ela colocou a foto de uma pessoa branca. E a partir daí a surpresa. Quer dizer, nem foi surpresa, né? Quando ela fez esse experimento, ela já tinha ali uma hipótese que foi confirmada. A partir do momento que ela repete o perfil dela, mas apenas com a foto de uma mulher branca, ela começou a receber contatos para processos de seleção.
Então, isso é mais um indicador de que qualificação há, né? Qualificação existe, mas o que precisa aí ser trabalhado é justamente nesses processos de contratação. Então, o que eu sugiro, e aí espero que tenham pessoas aqui que sejam representantes de empresas, sejam em lugares de tomada de decisão, que reflitam sobre seus processos. Como que eu estou avaliando essas pessoas que chegam até aqui? Eu estou ali me concentrando principalmente nas habilidades, nos resultados que essa pessoa entregou ao longo de sua jornada, ao longo de sua carreira, ou eu estou ali repetindo um padrão que já né, tido aí há muito tempo. Então, acho que seria mais ou menos isso, as dicas que eu tenho. E para você, quais seriam aí as possibilidades de mudança, Su? Boa. Não vou citar poucas, não vou prolongar muito, mas eu acho que essa primeira que você falou de vamos garantir que no próximo processo seletivo temos pessoas diversas, eu entendo que ela sozinha não garante, porque a gente pode reproduzir vieses. Mas ter pessoas diversas somado com a clareza desses requisitos, e às vezes é algo de se escrever no papel mesmo. Quais foram as perguntas que eu fiz para esse candidato? Quais as perguntas que eu fiz para esse outro candidato? E não estamos falando de engessar o processo seletivo, porque a hora de uma entrevista as coisas fluem e é extremamente natural. Mas o que eu estou querendo dizer é, às vezes, um processo seletivo pequeno, com poucas pessoas, é muito mais fácil de você cair no viés, mesmo que não seja de maneira intencional. Quando você traz clareza para o processo e envolve mais pessoas, se você cair não de maneira intencional, né? Alguém pode te alertar, alguém pode levantar a mão, alguém pode revisar o que você fez, a pergunta que você fez. Então, eu acredito nisso, no poder do coletivo e dessa clareza da transparência durante o processo também. Tanto para a pessoa candidata quanto para as pessoas que estão ali avaliando. Não é o que vai resolver da noite para o dia, mas eu sinto falta disso em alguns processos, assim. E são mecanismos de proteção, né, Su? Porque Exato. para proteger nós mesmos de nós mesmos, né? Porque Sim, todos somos suscetíveis a vieses. Não tem exato. escapatória. Claro que tem algumas pessoas que têm um grau maior, outros menor, por conta das suas vivências e tudo mais, mas eu concordo com você que não é para engessar, é para proteção. A gente precisa de protocolos justamente para que a gente possa ter ali uma confiabilidade maior, uma assertividade maior. E a gente nem está falando se a gente fosse falar de cotas, né, seria mais um ponto importante, né, que eu acho que até cabe, né, eu acho que como que eu garanto que pessoas de determinados grupos sejam realmente reconhecidas? Às vezes tendo metas, né, que são, puxa, eu preciso que neste processo aqui haja a participação ativa de X mulheres, né, ou de pessoas LGBT, QIA+, e assim por diante. Então, acho que isso facilitaria, né, que é aquela questão intencional, né. Exato. E se a diversidade já é comprovada como algo que é benéfico para as empresas, por que não ser um peso na hora da escolha? Sim, exato, Por que não ser uma escolha realmente exato. intencional? Se já beneficia o negócio, que querendo ou não, acaba sendo sempre o critério principal, né? Uhum. Então, eu fico me questionando sobre isso, assim. Mas eu acho que, de maneira rápida, eu acredito que seriam esses. Eu acredito também que durante a nossa conversa a gente foi soltando vários, assim. Mais do que soluções, provocações, que é o que Sim, é muito mais importante. Então, saio deste episódio com a mente a milhão, não vou mentir, porque eu acho que a gente levantou pautas muito importantes aqui. Você vai olhando para trás, vai vendo um filmezinho, vai se questionando, assim. Mas é importante ter essa clareza, justamente para próximos desafios, em próximas oportunidades, a gente já conseguir olhar com mais clareza mesmo para a situação. exato, é. E pensando assim na realidade, né? Então a gente trouxe aqui um sintoma, um problema, mas há outras formas também da gente potencializar. Então, networking, ter bons relacionamentos, e isso também é alavanca. Eu acho que não dá para deixar de dizer que isso não seja uma estratégia que pode ser adotada por pessoas. Porque enquanto essas mudanças que discutimos aqui não acontecerem, o que a gente faz? A gente sai? Não, né? A gente não quer que precisemos sair. Mas enquanto estivermos, né, num cenário como esse,
fazer uso, né, de network, bons relacionamentos, bons mentores. Eu já tive mentores e ainda tenho alguns mentores e mentoras que me auxiliaram bastante, principalmente para mostrar que não, você está no caminho certo, né? Então, acho que isso, ou então dizer, olha, eu acho que dá para fazer algo diferente, né? Então, eu acho que tudo isso é benéfico. E principalmente porque é um problema tão complexo que não tem solução simples. Então, se a expectativa de quem está ouvindo era ouvir aqui uma receita de como, né, driblar, a gente não tem, gostaríamos de ter, principalmente porque cada pessoa vai se identificar com alguma nuance ou com muitas delas, e cada contexto é diferente. Então, faça a leitura, né, do ambiente que você esteja e pense em quais são as melhores ferramentas que você pode usar para driblar tudo isso. É isso aí. Bom, trouxemos muitas reflexões, trouxemos algumas dicas, algumas soluções, mas a gente sabe que esse é um tema amplo e que com certeza que dá para continuar falando sobre isso, aqui talvez não no podcast, mas nas nossas redes sociais. A gente está no Slack, a gente está no WhatsApp, a gente está no LinkedIn. Então a gente espera de alguma forma ter contribuído para o tema, trazer um pouco mais de clareza, alguns questionamentos. Se esse episódio te fez refletir, ampliou seu olhar, compartilha com alguém que também possa se beneficiar. E não esquece de seguir Mulheres de Produto nas redes sociais e entre aí na nossa comunidade, no Slack, no WhatsApp, para continuar aí com a gente nas próximas conversas. A gente se ouve, a gente se vê não existe, mas tudo bem. Até o próximo episódio. Sim, até o próximo episódio, pessoal.